conflito é natural do ser humano e, por isso, tão presente no ambiente empresarial, que é composto por pessoas das mais diversas opiniões e personalidades. Hoje, no quadro de Gestão e Educação, o professor Flávio Guimarães vai trazer dicas importantíssimas para como gerenciar esses conflitos no ambiente corporativo. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Hoje esse tema ele é bastante oportuno, porque essa coisa de conflito é algo bem interessante dentro das organizações, qualquer que seja ela. E quando a gente fala em organização, a gente pode estar falando do lado profissional, do lado pessoal, uma organização. Por exemplo, uma família é uma organização, né? Então, assim, conflito em si, e a gente começa pelo conceito de conflito, né? A gente pode dizer assim, o que é um conflito? Se a gente for pegar dicionário, gente, conflito vai dizer assim, é algo que faz alguém perder alguma coisa, é uma discordância, é algo que quase sempre penaliza alguém, alguém perde, alguém ganha, é uma competição, é algo que não fica muito legal, enfim. Mas o conflito, ele não é só isso não, tá? O conflito é matéria-prima também para tirar a gente da área de conforto. Então o conflito, ele é importante, tanto que ele é presente no dia a dia nosso. Logo, conflito faz parte do nosso dia a dia. Por isso que hoje a gente vai falar e dando dicas aí para todos vocês, e eu me incluo sempre nisso também, porque o conflito ele não é muito fácil de ser resolvido ou solucionado, e às vezes nem precisa ser solucionado, né? Então, por que existem conflitos? Dentro das organizações existe conflito, por quê? Porque é necessário conflito, né? Às vezes a gente não quer que tenha conflito, né? Mas o conflito faz com que a tua empresa cresça, a tua família se conheça mais, desde que você tente gerenciar esse conflito. Eu vou dar uma dica para vocês do seguinte, não tentem resolver conflito, né? Porque resolver conflito parece que tu vai acabar com o conflito e ele vai ser exterminado. Não é isso não. O conflito ele vai existir sempre. O conflito é assim, tu termina de gerenciar um conflito e inicia-se outro. Isso é muito dentro da realidade nossa. Então assim, gente, se a gente for dizer assim, por que existem conflitos? Porque precisa com que qualquer organização cresça. O conflito ele é bem-vindo, porém ele tem que ser gerenciado, né? O que a gente vê muito é que as pessoas confundem essa gestão de conflito e faz com que o conflito fique algo que penaliza, algo que perde, uma competição desleal. Conflito pode ser uma guerra? Pode ser uma guerra. Mas se a gente for analisar, uma guerra, ela faz com que a gente cresça muito, enquanto pessoa, muda cultura, muda processo, muda tudo. Então, o conflito ele tem que ser bem-vindo. A gente tem que olhar para o conflito como algo interessante, só que ele não pode deixar de ser gerenciado, porque senão daqui a pouco as pessoas não se falam, um passa pelo outro e se esbarra e não pede desculpa, é um negócio meio estranho. Um entra na sala do outro sem pedir nenhum tipo de autorização, achando que aquilo é dele, simplesmente, enfim, acaba-se os limites e cria-se uma guerra. E guerra não é necessariamente conflito. Conflitos são pontuais. Você vai lá, gerencia e tá tudo bem. Daqui a pouco cria um outro conflito ali, você vai lá e gerencia também. A guerra é guerra. Guerra. Quando a gente fala em guerra, a gente vai para lá para matar ou para morrer. Isso é guerra. São batalhas que vão ser buscadas, né? E aí, evitar conflito é bom? É bom evitar conflito. Porém, nenhum de nós aqui que estamos, eu conversando com vocês, vocês me ouvindo e vendo, nós não vamos conseguir viver sem conflito. Por quê? Não que a gente vai criar um conflito necessariamente, mas, gente, dentro das organizações, às vezes é necessário você criar esse conflito. Por exemplo, tu tem lá, ou tu é gerente, ou tu é dono da empresa e tu tá vendo que o pessoal está meio devagar. Eu normalmente digo até para os meus alunos, para os meus funcionários, eu digo assim, falta remédio para verme. Você precisa tomar algum remédio para melhorar. Mas você pode também começar a buscar a solução de alguns detalhes e alguns conflitos. E esses conflitos eles vão fazer com que, de repente, o conflito seja até muito bom. Por quê? Você está ali muito parado, você não está fazendo o que tem que ser feito, parece que o mundo se acabou e você está lá só esperando ser enterrado, né? Aí eu preciso criar um certo conflito. Esse conflito não vai fazer o mal. Esse conflito, ele cria a possibilidade de eu gerenciar.
Então, não é que eu vá criar propositalmente algo para fazer o mal. Eu quero tirar, por exemplo, o pessoal da área de conforto. Eu posso fazer isso, por exemplo, se eu sou pai, para os meus filhos, se eu sou um gerente para os meus subordinados, se eu sou o dono da empresa, para os meus funcionários gerais da empresa, para criar um certo conflito, tirando todo mundo da área de conforto, para fazer com que eles cresçam com isso. Eu não vou deixar eles brigarem, eu vou interferir dentro da gerência desse conflito. E aí eu vou conseguir equilibrar esse processo. Então, gente, não tentem imaginar que local onde não tem conflito é um local interessante de se viver. Local onde não tem conflito, normalmente tem muita falsidade. As pessoas ficam se enganando, se mentindo. Precisa ter conflito. O teu gestor precisa discordar de ti, tu precisa discordar do teu gestor, mas vocês não precisam brigar. Vocês precisam conversar, dialogar, isso é conflito. Alguém te dá uma ideia, não é? Olha só como é. Quem é responsável pelo conflito? Alguém te dá uma ideia e tu simplesmente concorda porque tu quer evitar conflito. Não. Tu está concordando porque tu não quer fazer aquilo que tem que ser feito. Porque tu tem que discordar, tu tem que colocar teu ponto de vista. Agora tu não pode brigar. Vai chegar um momento que tu percebe que tu não consegue mais implantar ou implementar aquilo que você quer. O que você vai fazer então? Você vai recuar e vai fazer a coisa funcionar do jeito que deveria. Isso é gerenciar o conflito. Tem horas que você recua e tem horas que você avança, né? Esse gerenciamento, ele cria essa possibilidade. Para uma empresa crescer, precisa existir conflito. Então, se os conflitos não existem, a tua empresa não é uma empresa interessante de se trabalhar. Agora, ela não pode ter brigas. Como a gente vê algumas brigas sim, pessoas gritando um com o outro, isso não é conflito, isso é briga. Conflito é uma divergência. E aí a gente vai lá dentro do processo, trabalhar para melhorar isso e criar uma possibilidade de solucionar definitivamente alguma coisa, mas não necessariamente o conflito, mas as diferenças. Eu não gosto dele e eu tenho que resolver isso. Isso não é um conflito, não gostar, né? Isso é um comportamento. Então, eu tenho que diferenciar muito bem isso. O conflito é tirar o cara da área de conforto e deixar numa sensação, de repente, de algo que ele não conhece muito. Criou-se um conflito para ele. Ele, às vezes, está brigando com ele mesmo, não é? E aí, tem uma tendência de criar algumas soluções. Qual é o cuidado que a gente tem que ter, gente? E finalizar hoje dizendo para vocês o seguinte: toda e qualquer gestão de conflito, ela tem tendências, mas essas tendências, esse ponto que a gente está colocando aqui, eu tenho que ter muito cuidado para não ser tendencioso para aquela passividade. Por exemplo, eu crio uma condição de repente, resolver do meu jeito, o que é melhor para mim. Não pode ser assim. Tem que ser o melhor para a maioria. E às vezes eu tenho que abrir mão sim daquilo que eu penso. Eu criei um conflito comigo, mas eu tenho que beneficiar a maioria. Se você é gestor, se você é pai, se você é mãe, enfim, se você lida com pessoas, trabalhe em gestão de conflitos. E provavelmente você vai tentar eliminar. Não elimine, porque se você eliminar, você vai criar essas tendências levianas. Mas essas soluções tendenciosas, a gente vai conversar com vocês no próximo encontro. Então, na próxima quinta-feira, a gente se vê falando sobre soluções tendenciosas dentro das nossas organizações, família e empresa. Até lá, então, e um bom fim de semana para vocês. Professor, então, até a próxima semana. E no próximo bloco, Feira oferece produtos com preços mais acessíveis. Não saia daí, nos voltamos já.